Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Josi Oliveira e vamos iniciar essa série de vídeos sobre ansiedade, um tema que tem prejudicado tantas pessoas. Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento para saber como elas podem se ajudar vamos dizer, com esse transtorno, porque é um transtorno a ansiedade. Então, vem comigo. Primeiro eu quero me apresentar para você que está chegando aqui através de um convite. Eu sou Josi Oliveira, trabalho na área do desenvolvimento humano já há 20 anos, tenho um mestrado e um doutorado em psicologia clínica e também tenho formação em coach e tenho investido muitos anos da minha vida nas pesquisas e também no dia a dia de atendimentos com terapia e com um programa de desenvolvimento pessoal também que eu tenho. Já criei vários programas e também sou escritora de um livro que foi lançado em 2018, que foi resultado da minha tese de doutorado, que chama Emoções Tóxicas, um veneno para sua alma. Se você que tiver interesse, depois passa aí para você conhecer um pouquinho mais. Mas vamos lá. Eu te convidei para fazer parte dessa série de vídeos porque de repente você está vivendo um momento de ansiedade. Todos nós seremos acometidos desse mal, né, que eles consideraram como o mal do século. Eu já estava pesquisando sobre isso no meu mestrado há 11 anos atrás. E então era falado que em 2020 seria o ano que realmente um número grande de pessoas seria acometidas pela ansiedade. E a estatística hoje, em 2020, que nós estamos, é que a cada 3 pessoas, uma tenha uma crise de ansiedade. E é um tema bem extenso, então eu quero fazer aqui um resumo nessa semana para trazer para você informações que de repente você pode já aplicar hoje na sua vida, tá? E você pode ajudar alguém também. Então nós vamos responder algumas perguntas do que eu tenho ouvido de clientes e pessoas que me conhecem, que sabem que eu domino o tema. Então quero te falar aqui de forma simplista para que esse vídeo também não fique muito longo e você saia daqui. Mas antes também quero te pedir que tenha paciência, vá até o final, não seja ansioso, né? Porque todas as informações que eu estou trazendo aqui são informações de pesquisas e também da minha experiência de atendimentos no dia a dia. Eu faço atendimentos hoje através da internet, né? Claro, depois dessa pandemia, eu não estou atendendo ainda no meu escritório e o meu escritório é aqui na minha casa. Então, estou te falando aqui de Davenport, Flórida, e tenho certeza que você pode ajudar alguém também, que de repente está vivendo uma crise de ansiedade e você não sabe como ajudar essa pessoa. Nesse primeiro vídeo eu quero explicar então, de uma forma simplista, o que é a ansiedade. Bom, primeiro, antes de entrar realmente no que significa ansiedade, eu quero te dizer que a ansiedade ela pode ser vista também de uma forma positiva, né, na nossa vida. Nós precisamos de ação, de ver resultados. E às vezes a ansiedade ela vai nos levar a isso. Ela faz parte do nosso organismo, como a raiva, como ter uma emoção. A ansiedade faz parte disso. Não vai existir, talvez, a cura para a ansiedade. Tem a ansiedade normal e tem a ansiedade tóxica, que nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Mas eu quero te dizer que você pode olhar para a ansiedade como sua amiga também, para de repente desenvolver algum projeto, para concluir a universidade, para fazer um curso profissionalizante, para resolver suas metas, seus objetivos, para te fazer realmente olhar, focar no que você precisa desenvolver para concluir um projeto, tá certo? Então olhe com esses olhos. Então, como eu te falei, vamos lá, o que é a ansiedade? É basicamente uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo, que age de forma independente do raciocínio. O nosso reflexo vai ser de acordo com a informação que vem de forma externa, uma resposta do estresse, preparando o corpo para a fuga ou para a luta.
há uma sensação de perigo. Isso ocorre na liberação de adrenalina, que causa reações como aceleração das batidas cardíacas, contrair os vasos sanguíneos para pulsionar o nosso sangue de forma mais rápida, dilatar os brônquios, né, para que a sua respiração vai ficando mais ofegante, e o consumo de oxigênio também. Diminuir a motilidade do intestino para guardar energia para outras funções, dilatar as pupilas para melhorar a nossa visão, aumentar a liberação de glicose no sangue para dar mais energia às células. Nesse processo vai ocorrer a liberação do cortisol. E aí a quantidade de cortisol que vai estar acelerado em seu organismo vai trazer um processo de estresse. Então, nós vamos entender que a repetição desse processo, ele pode causar um desgaste no nosso físico, na nossa mente, no nosso corpo, e nós vamos ter sintomas sobre isso. Então, existem muitas pessoas que nesse momento de pandemia têm sofrido muito mais com a ansiedade. Se já existia a estatística de que a cada 3 pessoas, uma vai ser acometido por uma crise de ansiedade, imagina nesse momento que estamos vivendo. É um momento complexo, um momento difícil para todos nós, é mundial essa crise e nós precisamos nos cuidar mais. O momento de incerteza vai ativar uma crise de ansiedade. E se a pessoa já tinha essa ansiedade mais aflorada, pode ser que piore o quadro agora. Eu tenho atendido muitas pessoas que já estão num quadro mais complicado. Temos 3 níveis de ansiedade, né? É a leve, a moderada ou a grave. Cada um nível vai ter um tratamento que é eficaz para cada pessoa. E não adianta, até no filme que nós estamos assistindo, nós podemos ficar ansiosos para já saber o resultado. Eu coloquei um videozinho na chamada dessa série e uma pessoa disse, a pessoa é tão ansiosa que já está pulando o vídeo para saber o que eu queria dizer. Para você ver o tanto que nós somos ansiosos, né? Então, perguntas frequentes podem aumentar o nosso nível de ansiedade, né? Como nesse momento de incerteza, a preocupação como, será que eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou continuar trabalhando? Será que eu vou ter cliente? Será que eu tenho que mudar de nicho de trabalho? Como vai ficar a minha família? Como vai ficar as pessoas, os meus amigos? Como que eu vou lidar com isso? Será que eu vou ser contaminado com esse vírus? E se eu for, será que eu vou morrer? Bom, perguntas como essas são frequentes e nós deixamos, às vezes, o foco só na pergunta. E será que eu vou usar máscara? Tem pessoas que perguntam assim, pro resto da vida? Pode ser que seja um novo normal para nós. Mas se eu pensar no resultado disso, o que vai acontecer se eu usar a máscara? Aí eu estou me fazendo uma pergunta para ir para a solução. Eu tiro o momento de preocupação e eu vou para a solução. Então, eu posso já ir começar a entender que a ansiedade ela pode ter um novo foco, a partir do momento que eu entendo o que é ansiedade e o que ela está causando em mim. Se eu pensar, eu preciso usar a máscara, então a solução é usar a máscara, vamos dizer que o problema está na solução? Você consegue ver isso? Outro dia a pessoa falou para mim assim, eu quero voltar ao meu normal, eu não quero mais usar máscara, eu não quero viver com esse sentimento de medo, eu quero abraçar os meus amigos, eu quero simplesmente desligar o botãozinho e acordar tudo bem. Muitas pessoas estão pensando assim, mas eu falei para ela, olha, primeiro ponto aqui que a gente já começa a ir para a solução do nosso problema é dizer assim, eu preciso aceitar o momento. E aí quando você está entendendo o que é ansiedade, que você aceita a situação, você já relaxa, você já sai daquele momento de fuga ou luta e você já entende, peraí, existe uma situação que está acontecendo e eu preciso aceitar. O meu receio de ser contaminado, de ser contagiado, pode continuar, mas a minha preocupação pode diminuir quando eu vejo que a máscara pode ser a solução. Que eu preciso fazer então para
identificar esses fatores que causam ansiedade em mim. Eu trouxe aqui 3 fatores que eu quero abordar para você, mas que não se limitam nesses 3 fatores, tá certo? O primeiro nós vamos falar é da parte biológica. Então, na parte biológica tem a genética. Tem pessoas que já têm a predisposição de ter uma vida mais ansiosa. Ela pode ser mais cuidadosa em se preparar para situações futuras. Tem pessoas que estão precisando trabalhar no químico. Na parte biológica, nós temos os químicos que estão no nosso cérebro, que precisa de ter um nível exato para cada um. Esses químicos que eu estou falando é a serotonina, a dopamina, a neuroadrenalina, a oxitocina. Nós temos todos esses neurotransmissores que são químicos que trabalham ao nosso favor. Então, é preciso identificar se eles estão no nível correto que eu preciso. Tem pessoas que elas já nasceram com uma quantidade menor de serotonina e elas têm uma predisposição para serem pessoas mais depressivas ou mais ansiosas. A depressão, ela é amiga, vamos dizer assim, da ansiedade. Ela anda muito paralelo ali a ela. Outro ponto que eu quero que você pense é no seu histórico, a sua história de vida. No nosso histórico, nós vamos ver que nós fomos influenciados pelos nossos familiares. Muitas vezes, a forma rígida que uma pessoa foi criada pode levar ela a desenvolver a ansiedade. A tensão que essa pessoa teve nesse lar, né, na família, a cobrança que a família teve, de repente exigir que essa criança fosse uma criança que tinha que tirar o máximo da nota A, tirar excelente em todas as disciplinas, as matérias, em tudo que essa pessoa fazia, ela precisava ser a melhor. Esse nível de cobrança, de exigência, pode desencadear um nível de ansiedade nessa pessoa. As regras muito rígidas, né? A exposição na sociedade, como foi o seu histórico infantil nessa área, como era para você fazer amizades, como era para você trocar de escola, como que você viveu isso? Esse histórico é importante para a gente identificar se essa pessoa tem uma predisposição já aprendida no histórico dela. A aprovação do prazer, tem pessoas que foram restritas nisso, tem pessoas que não viveram contentamento, não celebraram as suas conquistas, não deram importância em cada fase que você conquistou algo, nesse processo de desenvolvimento. É importante nós observarmos isso. A privação, às vezes, de atividades lúdicas também pode prejudicar isso. A atividade lúdica, ela trabalha na nossa criatividade, na flexibilidade. Então, tudo isso é importante registrar. E outra coisa é o ambiente. Nós podemos ter comportamentos aprendidos através das nossas crenças. Então, se você recebeu uma crença que você precisava ser perfeito e você não pode errar, você vai acreditar nisso e tudo que você fizer está demonstrando um comportamento que está te exigindo a isso. E essas crenças também são herdadas pelos nossos pais, pelas pessoas que nos criaram. E aí, de repente, tem a cultura também, o ambiente cultural que você viveu, a profissão que você escolheu, o professor ele vai ter uma atenção maior, o vendedor, por exemplo, a pressão que esse vendedor vive todos os meses para atingir metas, pode levar ele a ter um nível de estresse maior, gerar uma ansiedade todos os meses para concluir essas metas. E também o quanto você é exigido no seu ambiente familiar, na sua comunidade, de repente na sua comunidade religiosa. Todos esses fatores precisam serem observados para a pessoa que está tendo essa crise de ansiedade. É preciso avaliar isso. Como eu falei, tem 3 níveis. O leve e o moderado, ele pode ser tratado com várias técnicas, de várias formas que eu vou mencionar aqui. Mas o grave é preciso tratar com um profissional. E aí, quando você pode procurar esse profissional, você precisa saber disso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero mostrar para você que tem alguns sintomas que você pode observar para você tomar a sua atitude de ir procurar esse profissional. Um desses sintomas é a fadiga, a irritabilidade, a respiração ofegante, a dor no peito, né, como um ataque cardíaco, sudorese,
tremores no corpo, náusea, sensação de fraqueza, um cansaço que você não entende por que está sentindo esse cansaço, tensão muscular. Essa tensão, ela te leva, de repente, até naquele momento que você está relaxado em casa com seus familiares, você está sempre tenso, e se alguém fala com você, você dá uma resposta brusca, você fica nervoso muito fácil, você perde a paciência muito fácil. Então tem que cuidar. Às vezes até a perda de peso ou o aumento do peso, né, queda de cabelo, ou seja, existe vários sintomas que podem ser identificados. E você pode identificar alguns deles para poder ver o que você pode fazer, o que está mais sério ou não e como você deve tratar isso, tá certo? Eu quero deixar para você aqui uma lista de coisas que você pode fazer nesse primeiro vídeo para você identificar esses sintomas. Primeiro, observe o seu comportamento. Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, que é uma das dicas que eu quero deixar para você aqui. Você vai trabalhar no seu comportamento, identificando como que eu tenho me comportado em relação aos problemas. Será que eu foco muito na solução ou se eu foco muito no problema? O que está acontecendo comigo quando eu recebo vamos dizer, uma informação de forma mais agressiva? Como que está o meu comportamento? Você vai ver no seu dia a dia, você vai relacionar essa lista para que a gente possa, então, trabalhar em você, entendendo que você precisa ter consciência do seu estado atual, o quanto você está realmente se estressando e se você está sempre com essa bandeira da alerta ativada. Se você tiver, o teu nível de cortisol está muito alto, você precisa então diminuir isso. E aí para esse vídeo eu vou deixar essa dica para você e aí a gente vai falar de alguns tratamentos no próximo vídeo. Mas primeiro identifica o que você está vivendo de acordo com o que eu falei hoje, como que foi esse seu histórico de vida e o que isso pode estar prejudicando você hoje, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um like, compartilha com alguém, deixa os teus comentários e faz alguma pergunta que você queira e de repente dá tempo ainda de eu fazer algum vídeo respondendo as perguntas. E eu quero te dizer também que nós vamos ter uma aula para as pessoas que acompanharem essa série. Nós vamos fazer uma aula e eu vou colocar aqui as informações para você depois. Quer dizer, eu vou trazer no último vídeo as informações dessa aula. Então me acompanhe em todos os vídeos e aí nós vamos ter essa aula onde eu vou também aplicar uma técnica que eu posso te ajudar de forma assim bem legal e rápida nesse dia da aula, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!